Bom dia, pessoal. Hoje o tema da nossa aula vai ser falar um pouco sobre a derivada da função exponencial e da função logarítmica. Então, a função exponencial que a gente está falando não é qualquer função exponencial, tá? Nesse primeiro momento. A gente está falando dessa função aqui, f de x, que é dada pela expressão e elevado a x. Você ainda lembra do e? Então, E não é uma letra simplesmente qualquer. E, na verdade, representa um número especial que é aproximadamente igual a 2,71, que eu já havia comentado, tá? Que é conhecido na literatura da matemática, no mundo da matemática, como número de Euler. Número de Euler. Olha a pronúncia aqui do nomezinho, tá? Eu estou insistindo nisso porque sempre é importante a gente, né, pronunciar de forma correta, tá? Então, esse cara, o nome dele é um nome alemão, tá? Essencialmente, ele não era alemão, mas ele era da Suíça, mas da Suíça da parte alemã. E a pronúncia é Oi, tá? Que a pronúncia é Oi, Euler, tá? EU significa Oi. Então, a pronúncia seria Euler. Então, o número de Euler. E o número de Euler, ele é aproximadamente igual a 2,71. A gente também pode depois comentar com mais, digamos, calma, né, que o número de Euler ele é um limite, tá? E ele é um limite muito especial. Esse é limite aqui, ó. Depois a gente também pode explicar como é que vai aparecer, por que apareceu essa forma aqui. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando o x tender ou a mais infinito ou menos infinito, tá? Isso aqui é interessante. Então, você pode falar que tanto faz dizer que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando o x tende a mais infinito, ou o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando o x tende a menos infinito. Tanto faz. Depois a gente também pode ver que tem outras maneiras da gente falar no número de Euler, tá? Isso aí é apenas duas delas. Então o número de Euler ele vai aparecendo de uma forma, apesar de aparentemente ter essa cara de complicada, tá? Essa cara de uma coisa muito difícil, mas na verdade é bem interessante e ele aparece com muita frequência, assim, digamos, no mundo real, tá? Então ele aparece com uma frequência muito, muito grande no mundo real. Bom, mas por enquanto o que me interessa hoje nessa aula é falar na derivada da função exponencial f de x igual a e elevado a x. E essa, por incrível que pareça também, é uma das derivadas mais fáceis que existe, tá? Então, toda vida que você tiver f de x igual a e elevado a x, a nossa derivada, f' de x, é exatamente igual a e elevado a x, tá? Então, nesse primeiro momento, eu queria que você ficasse ligado nessa fórmula aqui, a derivada do e elevado a x, que é simplesmente e elevado a x. Em cima dessa fórmula, a gente pode fazer várias questões, vários exemplos envolvendo essa derivada. É claro que você vai perguntar, mas Flávio, como é que a gente prova isso aí? Para provar isso aí, dá um pouquinho mais de trabalho, eu preciso usar a definição de derivada, tá? Então, só para recordar aqui a definição, eu não vou provar, mas eu vou colocar a nossa definição de derivada aqui. Não sei se você está lembrado, mas a derivada f' de a, ela é um limite. Ela é o limite de f de x menos f de a dividido pelo x menos a quando o x tende a a. Tá certo? Então, se a gente fosse fazer a demonstração de que a derivada de f' de x é elevada a x, eu precisaria usar essa definição e ainda mais algumas observações. Então, nesse primeiro momento, não é importante a gente fazer essa, digamos assim, essa demonstração. Então, é mais importante a gente saber como é que eu posso cobrar esse tipo de assunto aqui em algum lugar. Tá certo? Claro que a gente não vai pedir só a derivada do elevado a x. Então, a gente pode fazer assim, ó, exemplo de como poderia cair numa prova por aí, tá? E aí, a gente vai misturar esse assunto com alguns assuntos que nós já fizemos, né, durante o nosso curso de cálculo. Então, por exemplo,
Ó, a gente tinha comentado que tem uma regra de derivação muito importante chamada de regra do produto. E nesse momento agora a gente pode usar a regra do produto fazendo assim, ó. Eu quero saber qual é a derivada dessa função f de x igual a x ao quadrado, e aí eu vou misturar com a minha função exponencial, e elevado a x. Para você fazer essa derivada, é obrigatório usar a regra do produto, ó. Quer dizer, então, quando as funções eram polinomiais, nem era tão importante assim. Mas agora não. Agora a regra do produto é fundamental. Eu vou até colocar aqui do lado, ó, como é que funciona a regra do produto de uma forma simplificada para você não esquecer. Então, regra do produto, o nome já está dizendo. É uma regra que vai envolver uma multiplicação, que no nosso caso, multiplicação de funções. Então, de uma forma abreviada, se você tiver f vezes g, linha, ó, derivada do produto, isso vai ser igual a f' vezes g mais f vezes g'. Perfeito? Então, a derivada do produto, ó, derivada do produto é deriva a primeira função e multiplica pela segunda. Aí mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. Então, isso é a famosa regra do produto. Como é que eu vou aplicar essa regra agora no nosso exemplo? Ó, a nossa função f de x é x ao quadrado vezes e elevado a x. Então, eu tenho aqui um produto de duas funções. A função x ao quadrado, que é uma função polinomial, bem fácil de derivar, e a função e elevado a x. Então, quando você for derivar, você vai fazer, ó, assim, f' de x, isso vai ser igual a... Qual é a derivada do x ao quadrado? Ó, primeiro eu derivo o x ao quadrado. Então, a derivada do x ao quadrado é simplesmente 2 vezes x. Então, a derivada do x ao quadrado é 2 vezes x. Isso vai multiplicar pelo e elevado a x, ó, porque deriva a primeira e repete a segunda. Mas agora repete a primeira função e multiplica pela derivada da segunda função. E agora é que vem o momento de você fazer, ó, a derivada dessa função. Só que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, olha que coisa mais fácil. Se a derivada da exponencial é elevada a x é ela mesma, você só faz repetir. Então, ficou elevada a x. Então, repetindo tudo mais uma vez, ó. Então, eu quero derivar a função f de x, que é igual a x ao quadrado, que multiplica e elevado a x. Então, para poder fazer essa derivada, eu precisei, ó, da regra do produto. Então, a regra do produto significa que eu vou, ó, derivar a nossa função aqui, que é uma multiplicação de duas outras funções. Então, você deriva a primeira e repete a segunda, multiplica pela segunda, mais aí repete agora a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Então, mais uma vez, qual é a nossa derivada? Derivada de x ao quadrado é 2x. Aí repete a segunda função, é elevado a x. Mais agora, x ao quadrado que multiplica a derivada da exponencial, que é ela mesma. O máximo que você pode fazer agora, nesse momento, é colocar alguém em evidência. Tá? Então, você já aprendeu que quando você tem expressões algébricas desse tipo, que tem fatores comuns, que tem coisa comum, você coloca em evidência. Dá para colocar em evidência o x e o e elevado a x. Então, ó, colocar em evidência dá esse destaque especial para quem você está colocando em evidência. X e o e elevado a x, ó, foram colocados em evidência. Abre parênteses, ó, porque estão em destaque especial. E aí você vê agora o que você vai ficar aqui na primeira parcela. Ó, o x você colocou em evidência, está aqui ele. O e elevado a x também. Então, na verdade, sobrou apenas o 2. Aí mais x ao quadrado dividido por x. Então, fica só o x. O e elevado a x você colocou em evidência, está aqui ele. Então, terminou de fazer a sua questão. Mas, Flaudi, para aqui, porque a gente está simplesmente, nesse primeiro momento, apenas encontrando a derivada da nossa função, tá? Então, quando é só para derivar, você só faz isso. É claro que tudo que a gente aprendeu a fazer com aquelas outras funções, por exemplo, achar reta tangente, achar reta normal, essas coisas, e tem muito mais coisas que a gente ainda vai poder fazer, você também vai poder fazer aqui com essas novas funções que a gente está apresentando.
tá certo? Então, isso aqui não é só para ficar derivando. Foi esse exemplo aqui porque é o começo. Então, todo começo é sempre assim, ó. Estou só derivando e simplificando um pouquinho, se der para simplificar. Tá certo? Vou colocar mais um exemplo para a gente recordar, inclusive, outra propriedade de derivação, tá? Outra regra de derivação. Então, mais um exemplozinho, vamos colocar bem aqui assim, ó, exemplo número 2. Por enquanto, como eu já falei, é só para fazer a derivada. Então, a derivada agora vai ser de uma nova função f de x, e aí, mais uma vez, propositadamente, eu vou colocar uma regra para você poder usá-la. Então, vamos derivar a função e elevado a x menos 1 dividido pelo x. Tá? Ó. Então, a gente tem o tempo todo uma mistura de regras de derivação para poder a gente fazer. Para poder você fazer essa derivada, é importante relembrar já uma outra regra que nós comentamos anteriormente, que é uma regra chamada regra do quociente, é a regra da divisão. Então, como o próprio nome já está dizendo, ó, quociente é uma divisão. Só que no nosso caso, a divisão de duas funções, f dividido por g'. Então, o que é isso? F sobre G'. Isso aqui vai ser igual a deriva o numerador, F', e multiplica pelo denominador. Menos da fórmulazinha, né? F que multiplica, né? F é o numerador, que multiplica pela derivada do denominador. E tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Ainda lembra dessa regra? Então, mais uma vez, repetindo, regra do quociente. F sobre G'. Pode, inclusive, ensaiar, tá? Isso para você, ó, nunca mais esquecer. É bem prático, é bem fácil. Há uma, digamos assim, rima bem legal quando você está falando para você mesmo. Ó. F sobre G'. F' vezes G menos Fg' sobre G ao quadrado. Muito, muito prático, né? Bom, como é que eu vou usar agora a regra do quociente no nosso exemplo, tá? Como é que eu vou usar a regra do quociente no nosso exemplo? Então, a nossa função, ela é f de x aqui igual a e elevado a x menos 1, dividida por x. Então, a regra, ó, é bem simples. Primeiro eu derivo quem? O numerador. Depois, multiplico pelo denominador. Então, qual é a derivada? Fala logo aqui, o traçozinho aqui horizontal da fração. Qual é a derivada do numerador? Aí você, ó, recorda lá no anterior. Qual é a derivada da exponencial? E elevado a x. E elevado a x. A derivada do 1 é zero, ninguém coloca, não precisa, né? Então, a derivada do numerador é e elevado a x, multiplicado pelo denominador, que é x. Ó. Você deriva apenas o numerador e multiplica pelo denominador. Agora, subtrai, então menos, repete esse numerador, e aí tem um detalhe importante, ó, coloca parênteses, tá? A expressão é elevado a x menos 1 entre parênteses, multiplicado agora pela derivada do denominador. A derivada do x é apenas 1, ó. Mas precisava do parênteses? Precisa porque tem um detalhe especial importante que ninguém pode esquecer, que é o menos aqui, ó, na frente da expressão. Tudo isso dividido pelo x ao quadrado. Então, vamos repetir. Mais uma vez aqui, repetindo agora. Lá vai. Primeiro eu derivo o numerador. Derivada de e elevado a x menos 1 é e elevado a x. Fraude esse x aqui de baixo, porque eu tô, ó, esse x que está aqui, ó, é exatamente o x do denominador. Então, é elevado a x vezes x. Menos, agora repete o numerador, que eu coloquei entre parênteses, multiplicado pela derivada do x, que você já sabia que era 1, dividido pelo x ao quadrado. Claro que você não vai deixar desse jeito. Eu vou retirar aquele parênteses. Então, f' de x, e vamos também organizar um pouquinho a nossa expressão aqui. Tanto faz escrever e elevado a x vezes x, como trocar de posição. Fica mais bonito escrever assim, ó, x que multiplica e elevado a x. Agora, atenção, retira no parênteses. Menos, como aqui é 1, não conta, né? Então, só faz retirar o parênteses e trocar o sinal. Menos e elevado a x, e esse menos, com esse menos que está lá dentro do parênteses, ali vai ficar mais 1.
Assim, e deixa desse jeito, tudo dividido por x ao quadrado. Tá? Dessa vez, pode parar aí, não precisa colocar ninguém em evidência, tá? Pode deixar exatamente assim. Mas a flor não tá feia não, assim, tá não. Tá muito bonito, tá? Na verdade, aqui para frente a gente sempre precisa melhorar cada vez mais o nosso conceito de beleza, porque, né, vão aparecendo muitas expressões assim, digamos, diferentes, tá? Diferentes. Então, não vamos nos preocupar com isso, não. Mas entendeu aí? Então, claro que eu posso ficar brincando com todas aquelas propriedades, misturando com o nosso novo assunto. Então, mais uma vez, uma outra função que mistura aqui. Eu vou colocar de propósito assim, x ao quadrado mais e elevado a x, mais entre parênteses aqui tudo, e vou exagerar. Vou colocar aqui tudo elevado a 10. Que é para você saber que tem alguma coisa especial, que tem uma regra importante que a gente vai usar aqui. A regra que eu vou usar, eu estou chamando de regra da potência. A regra da potência é uma situação mais especial de uma coisa chamada regra da cadeia, tá? Que daqui a pouco a gente comenta novamente. Então, regra da potência. Então, a regra da potência, o nome já está dizendo, é quando você tem uma potência, quando você tem uma função assim, f de x igual a g de x elevado a n, que é mais prático fazer assim e chamar de potência, tá? Isso, na verdade, é uma cadeia também. Tá? A cadeia é quando você tem uma composição, uma cadeia matemática. Cadeia matemática é quando você tem uma função composta, uma função dentro da outra. Por isso que você chama de cadeia. A função está presa. Isso aqui é uma prisão para a função g. Tá? Então, mas no nosso caso aqui, sem complicar muito, né? Vamos chamar só de regra da potência. Então, a derivada f' de x é igual a aquilo que você já aprendeu. Para onde vai o n? Ele desce multiplicando o g de x, que agora vai ficar elevado a n menos 1. Então, regra da potência. O n desceu, multiplicou g de x elevado a n menos 1. E multiplica pela derivada de dentro, g' de x. Então, a gente está chamando isso de regra da potência, lembrando que futuramente vai ser chamado de regra da cadeia, que é o caso bem mais geral. Mas essa regra é muito fácil você usar aqui. Olha só como é que vai ficar a nossa derivada, f' de x. Como é que é a nossa função? X ao quadrado mais elevado a x, entre parênteses, tudo elevado a 10. Então, a prisão está aqui, para a função x ao quadrado mais elevado a x. Como é que eu derivo? O 10 vai descer. Então, ele desce e vai multiplicar o x ao quadrado mais elevado a x, agora tudo elevado a 9. Entendeu? 10 só faz descer, repete o x ao quadrado mais elevado a x e agora elevado a 9. Vezes, parênteses, porque isso aqui é uma expressão que você vai derivar. A derivada do x ao quadrado é aquela regra normal, 2x, e mais a derivada da exponencial, que é a novidade do dia. Quer dizer, agora que a gente está usando a exponencial, ou seja, elevado a x. Assim, mas Cláudio, e aí? Deixa desse jeito? Mais uma vez, por enquanto, deixa desse jeito. Entendeu? Fácil, né? Bom, já que eu falei na regra da cadeia, a regra da cadeia geral é assim, regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. A cadeia aqui, que eu já falei, é quando você tem uma função composta. O que é uma função composta? Essencialmente, de um modo bem simples, é uma função dentro da outra. É quando você tem, digamos, h de x igual a f de g de x. Lembra? Então, isso é chamado de função composta. A função g está dentro da função f. É por isso que eu chamo cadeia, tá? Cadeia, uma coisa dentro da outra. Então, qual é a derivada da nossa função h? Então, a derivada da nossa função h é, você deriva a função de fora, f' de g de x, e multiplica pela derivada da função de dentro. Bem prático. Essencialmente, a regra da potência é isso, regra da cadeia. Eu vou logo adaptar a regra da cadeia para a nossa função exponencial, tá? Fica mais prático. Então, como é que eu vou adaptar a regra da cadeia para a função exponencial? É só escrever assim, Então, propriedade. Já direcionando para a função exponencial. Então, a propriedade, bem prática.
toda vida que eu tiver f de x igual a e elevado a g de x, ó, tá? É como se fosse uma função dentro da outra. Então, a derivada f' de x é... A derivada da exponencial é ela mesma. Então, você só faz repetir. E elevado a g de x. E agora é onde vem a cadeia, multiplicado pela derivada lá do expoente. Então, olha como é prático a regra da cadeia adaptada à função exponencial. f de x é elevado a g de x. Então, a derivada f' de x é a própria função exponencial elevada a g de x multiplicado pela derivada do expoente. Assim, eita, Flávio, na prática, como é que é isso? Na prática, que a gente está falando aqui é na prática de fazer só a derivada. Por enquanto, a gente está só ensaiando. A prática que a gente chama aqui é só ensaio de fazer derivada sem se preocupar, nesse primeiro momento, para que serve. Tá? Então, eu quero derivar, no primeiro exemplo, f de x igual a essa função exponencial e elevado a, digamos, 3x ao quadrado mais 1. Perfeito? Então, se você quer fazer essa derivada, você vai usar a regra agora da cadeia. Ou seja, f' de x é igual a... Como é uma cadeia, eu acabei de falar para você, é exponencial, você repete a função exponencial e multiplica pela derivada da função que está lá no expoente. A derivada de 3x ao quadrado mais 1 é simplesmente 6x. Flávio, só isso, deixa desse jeito. Só isso. O máximo que você pode fazer aqui, se você não gostar de escrever o E no começo, você pode escrever logo o 6x. Ó, fica 6x, que multiplica E elevado a 3x ao quadrado mais 1. Mas tanto faz. Isso não tem diferença nenhuma. Perfeito? Mais um exemplozinho para a gente encerrar esse nosso videozinho aqui, envolvendo a derivada da função exponencial. No próximo vídeo, eu coloco a derivada da função logarítmica, tá? Então, f de x igual a E exponencial elevado a uma coisa bem fácil, função do primeiro grau, ó, 5x mais 3. Não tem segredo, porque você acabou de lembrar, acabou de aprender, acabou de ver a derivada da função exponencial usando a regra da cadeia. Ou seja, a derivada de E elevado a 5x mais 3 é simplesmente E elevado a 5x mais 3, e aí multiplica pela derivada aqui do expoente, que no caso é 5. Para ficar mais bonitinho, mais organizado, bota o 5 no começo. Lembra? A ordem dos fatores não altera produto, então 5 que multiplica é elevado a 5x mais 3. Ok? Então, revisando, recapitulando, como é que... Duas coisas importantes, tá? Então, só para finalizar. Finalizando. Resumo da nossa aula aqui. Duas coisas. Primeira, a derivada dessa função, f de x igual a E elevado a x. Não tem segredo. A derivada é ela mesma. E a segunda, que é a regra da cadeia, que eu prefiro escrever, é elevado a g de x, cuja derivada é E elevado a g de x, que multiplica o g' de x. Pronto, aprendeu isso, você já tem condições de fazer muito sucesso por aí. Ok? Então, vou parar por aqui nesse primeiro momento, a gente continua em breve. Valeu, pessoal, um abraço e até. Tchau, tchau.